O sol castigava a terra seca do interior do Nordeste brasileiro, rachando o solo em um mosaico de poeira e desespero. Naquela manhã escaldante, o uivo agudo e prolongado de um cão vira-lata cortou o silêncio da madrugada. Para os moradores mais antigos daquela vila esquecida por Deus, aquilo era um presságio irrefutável de morte. E as lendas do sertão raramente erram. Marlene havia partido. A mulher, conhecida por suas bebedeiras intermináveis com cachaça barata e por sua prole espalhada pelo mundo, foi encontrada sem vida em seu casebre de taipa. Seu coração, exausto de tanto veneno e abandono, simplesmente parou de bater no meio da noite. Longe dali, na efervescente e luxuosa cidade de São Paulo, Isadora observava a metrópole do alto de sua cobertura envidraçada. Ela não sentiu uma lágrima sequer escorrer pelo rosto quando o telefone tocou com a notícia de que sua mãe biológica havia falecido. Seu mundo era feito de porcelana fina e reuniões de negócios, um universo completamente alienígena à miséria onde nasceu. Mas uma promessa silenciosa de dever moral a chamava de volta. O que Isadora não sabia era que essa viagem ao seu passado obscuro seria o estopim de uma avalanche. Uma avalanche que não apenas desenterraria segredos de sangue, mas também revelaria a verdadeira e monstruosa face do homem que dormia ao seu lado todas as noites. Isadora não tinha lembranças daquela casa de barro, nem do cheiro de álcool que impregnava as roupas de sua mãe biológica. Seu verdadeiro pai, Henrique, um poderoso magnata da indústria moveleira paulista, a havia resgatado daquele inferno quando ela tinha apenas 3 anos de idade. A história do passado era um tabu que Henrique preferia esquecer. Anos atrás, durante uma viagem de negócios para comprar madeira no interior, ele se envolveu em uma noite inconsequente com Marlene. Quando descobriu, anos depois, que a mulher negligenciava a filha que era sangue do seu sangue, deixando a criança correr descalça na terra suja, Henrique não hesitou. Fez o teste de DNA, pagou o que precisava pagar e levou Isadora para a capital. Lá, ela foi criada por Helena, a esposa de Henrique, uma mulher doce e refinada que não podia ter filhos, e amou Isadora como se a tivesse gerada. Isadora cresceu cercada de amor, estudou nas melhores escolas e assumiu seu lugar no império da família. Ela era feliz, casada com Rafael, um homem sedutor e ambicioso de uma família carioca tradicional. Rafael trabalhava como braço direito de Henrique, e a vida parecia um conto de fadas moderna. Mas os alicerces desse castelo de cristal estavam prestes a ruir, e os monstros não estavam escondidos debaixo da cama. Eles usavam ternos caros e sorriam durante os jantares de domingo. A poeira vermelha da estrada de terra subia como uma nuvem espessa, sujando a lataria impecável do carro importado de Isadora. Ela dirigia em silêncio, sentindo o calor opressivo do interior invadir o veículo assim que desligou o ar-condicionado. A paisagem árida e as casas humildes pareciam pertencer a outro século. Chegar ao velório de Marlene foi um choque de realidade brutal. O caixão de madeira barata estava no centro de uma sala mal iluminada, cercado por moscas insistentes e vizinhos curiosos. Não havia choro, apenas um murmúrio constante de fofocas e olhares de soslaio. As mulheres mais velhas, com seus terços nas mãos, encaravam Isadora. Ela estava vestida de preto, com óculos escuros de grife, parecendo uma alienígena naquele cenário de miséria. Isadora sentia o cheiro de suor, misturado com café forte e velas derretidas. Ela pagou por tudo. Comprou um túmulo decente, encomendou flores e providenciou um almoço na pensão da cidade para os moradores. Fez o que achava correto por uma mulher que a gerou, mesmo que não sentisse absolutamente nada além de uma pena distante. Ela observava o rosto pálido de Marlene, tentando encontrar algum traço seu naquelas feições marcadas pelo sofrimento e pelo álcool, mas não encontrou nada. Após o enterro rápido no cemitério de terra batida, Isadora decidiu caminhar até a casa onde havia nascido. O sol do meio-dia queimava sua pele, mas ela precisava ver. O casebre estava caindo aos pedaços, com o telhado de telhas de amianto quebrado e o quintal tomado pelo mato alto e seco.
Ao empurrar a porta de madeira podre, um cheiro repulsivo de mofo, sujeira e bebida fermentada invadiu suas narinas. O estômago de Isadora revirou. O chão de cimento queimado estava coberto de garrafas vazias e roupas imundas. Ela deu um passo trêmulo para dentro da escuridão. Um fragmento de memória a atingiu como um relâmpago. Ela se viu pequena, correndo por aquele mesmo chão, cortando o pé em um caco de vidro de uma garrafa quebrada. O choro infantil, a dor aguda e a risada embriagada do namorado da mãe ecoaram em sua mente. Isadora recuou, ofegante. Como alguém podia viver assim? Como alguém podia deixar uma criança viver assim? Uma onda de gratidão profunda por Henrique, seu pai, inundou seu peito. Se não fosse por ele, aquela seria a sua vida. Ela seria apenas mais uma estatística esquecida na miséria. Isadora voltou para o carro, trancou as portas e chorou silenciosamente. Não pela mãe morta, mas pela criança ferida que um dia habitou aquele lugar sombrio. Enquanto caminhava de volta para o centro da vila, Isadora ouviu as vozes das senhoras que varriam as calçadas. Elas não faziam questão de abaixar o tom. Falavam sobre os outros filhos de Marlene. Os olhos de Isadora se regalaram sob as lentes escuras. Ela parou bruscamente, abordando uma das mulheres com uma voz trêmula e autoritária. A senhora, assustada com a postura da moça da cidade grande, contou tudo. Marlene não parou de ter filhos depois que Isadora foi levada. Ela teve muitos outros. A maioria não sobreviveu ao parto devido ao estado constante de embriaguez da mãe, mas havia crianças vivas. Crianças que foram levadas pelo conselho tutelar e agora viviam no abrigo de menores da cidade vizinha. O coração de Isadora disparou, batendo forte contra as costelas. Ela tinha irmãos. Não um ou dois, mas vários. O choque a deixou paralisada por alguns segundos. Ela sempre se sentiu filha única, a princesa isolada na Torre de Marfim de São Paulo. De repente, o sangue a conectava a uma rede de crianças órfãs. Sem pensar duas vezes, ela mudou a rota do GPS. O retorno para a capital teria que esperar. Havia uma responsabilidade silenciosa gritando em sua alma. O abrigo de menores era uma construção antiga, com paredes descascadas que um dia foram brancas e um portão de ferro enferrujado que rangia ao abrir. Isadora sentou-se na sala modesta da diretora, uma mulher de olhar cansado e cabelos grisalhos presos em um coque apertado. A diretora consultou os arquivos empoeirados e confirmou a verdade avassaladora. Eram 7. 7 irmãos e irmãs. Beatriz com 16 anos, Tiago com 14, Felipe com 12, Lucas com 10, Mariana com 8, Júlia com 6 e o pequeno João, com apenas 4 aninhos de vida. Todos saudáveis, apesar da mãe que tiveram. Isadora sentiu o chão sumir sob seus pés caros. 7 vidas completamente abandonadas. Ela pediu para vê-los, com a voz embargada pela emoção e pela culpa de ter tido tudo enquanto eles não tinham nada. A diretora permitiu que ela conversasse apenas com os mais velhos, para não confundir a mente dos menores. Quando Beatriz e Tiago entraram na sala, Isadora perdeu o fôlego. Beatriz tinha os mesmos cabelos castanhos e olhos amendoados que ela. A semelhança era inegável. Os dois adolescentes olhavam para a mulher rica com desconfiança e um ressentimento silencioso. Eles sabiam quem ela era. A irmã que teve sorte. A que escapou do inferno. A conversa foi tensa no início. Isadora sentiu o peso de cada olhar desconfiado de Tiago. Ele mantinha os braços cruzados, a postura defensiva de quem aprendeu desde cedo a lutar para sobreviver. Beatriz era mais suave, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos jovens. Isadora não fez falsas promessas de amor imediato. Ela foi honesta. Contou sobre sua vida, sobre como o pai a resgatou e como não sabia da existência deles até aquele dia. Lentamente, o gelo começou a derreter. Isadora deixou seu cartão dourado sobre a mesa de fórmica arranhada. Ela prometeu que não os abandonaria. Não podia levá-los para casa naquele momento, mas financiaria seus estudos, suas roupas e garantiria que tivessem um futuro digno.
Ao abraçar Beatriz na despedida, Isadora sentiu o corpo magro da menina tremer. Foi uma conexão instantânea, um laço invisível que a genética teceu sem pedir permissão. Quando Isadora entrou no carro para enfrentar as horas de estrada até São Paulo, ela sabia que sua vida havia mudado para sempre. Ela não era mais apenas a herdeira de Henrique. Ela era a irmã mais velha de 7 almas perdidas que precisavam de um farol. A chegada na mansão em São Paulo foi marcada por um jantar silencioso. Isadora contou tudo para Henrique, Helena e Rafael. Seu pai, Henrique, suspirou pesadamente, esfregando as têmporas com os dedos calejados pelos anos de trabalho duro. Ele alertou a filha sobre os perigos de se envolver emocionalmente com um passado que não lhe pertencia mais. Helena, com seu coração de ouro, segurou a mão da filha, oferecendo apoio incondicional. Mas foi a reação de Rafael que deixou uma marca fria no estômago de Isadora. Seu marido ajeitou a gravata de seda, soltou uma risada nasalada e balançou a cabeça com desprezo. Ele argumentou que aqueles órfãos iriam sugar o dinheiro dela como sanguessugas. Chamou-os de problemas alheios, frutos de uma mulher irresponsável que não mereciam a caridade de Isadora. A frieza nos olhos de Rafael assustou Isadora. Ele sempre fora calculista nos negócios, mas ela nunca havia visto aquela faceta cruel aplicada a crianças inocentes. A discussão foi acalorada. Isadora bateu na mesa, exigindo respeito. Rafael recuou, erguendo as mãos em um gesto de rendição falsa, mas o veneno já havia sido destilado na taça do casamento deles. Os anos seguintes foram uma verdadeira provação silenciosa para Isadora. Enquanto ela ajudava ativamente seus irmãos no interior, visitando-os e pagando por cursos profissionalizantes, um vazio doloroso crescia dentro de sua própria casa. Ela queria ser mãe. Mais do que tudo, queria um filho de Rafael para coroar a família que construíram. Mas os meses se transformaram em anos de exames invasivos, injeções hormonais dolorosas e lágrimas escondidas no chuveiro. As clínicas de fertilidade mais caras do país, com seus corredores brancos e médicos engravatados, sempre entregavam a mesma sentença devastadora. A infertilidade era irreversível. Isadora sentia-se quebrada, uma árvore que não podia dar frutos. Rafael, no início, fingia compreensão. Ele a abraçava e dizia que bastava o amor dos dois. Mas com o passar do tempo, a máscara de marido perfeito começou a rachar. Ele usava a infertilidade dela como uma arma sutil. Quando Isadora mencionava trazer alguns de seus irmãos mais novos para morar com eles, Rafael explodia em fúria. Ele gritava que não transformaria sua casa luxuosa em um abrigo para crianças de rua. A dor da rejeição do marido aos seus irmãos misturava-se com a dor de seu ventre vazio. O tempo não parou, e 5 anos se passaram desde a morte de Marlene. Os irmãos de Isadora floresceram graças ao seu apoio incondicional. Tiago concluiu o curso de mecânica e abriu uma pequena oficina, orgulhoso de seu próprio suor. Beatriz formou-se em enfermagem e trabalhava em uma clínica respeitada na capital, dividindo um apartamento modesto que Isadora havia ajudado a mobiliar. Os mais novos continuavam estudando nas melhores escolas da região. Isadora sentia um orgulho maternal por cada conquista deles. Eles não seguiram o caminho escuro da mãe biológica. Eram trabalhadores, honestos e extremamente gratos. No entanto, o sucesso dos irmãos aumentava a irritação de Rafael. Ele não suportava ver o dinheiro da família sendo gasto com o que ele chamava de bastardos. O abismo entre marido e mulher crescia a cada dia. Rafael chegava cada vez mais tarde do escritório, exalando um cheiro de perfume que não pertencia a Isadora. Ele se justificava com reuniões intermináveis e jantares com investidores estrangeiros. Isadora, cega pelo estresse de tentar engravidar e administrar a paz na família, escolheu acreditar nas mentiras. Ela não queria ver a tempestade se formando no horizonte. O 30º aniversário de casamento de Henrique e Helena foi comemorado de forma íntima, no jardim de inverno da mansão. O clima estava ameno, com uma brisa suave que trazia o perfume das orquídeas que Helena cultivava com tanto zelo.
Uma mesa farta, vinho tinto envelhecido e o som suave de um piano ao fundo criavam uma atmosfera de paz absoluta. Henrique ergueu a taça, olhando para Helena com os mesmos olhos apaixonados de 30 anos atrás. Isadora sorriu, encostando a cabeça no ombro de Rafael, desejando que o casamento deles sobrevivesse ao tempo da mesma forma. Rafael beijou o topo da cabeça dela, mas seu olhar estava distante, frio e calculista. Quando os convidados foram embora, os quatro sentaram-se no pátio, observando as estrelas brilharem no céu livre de nuvens de São Paulo. Foi a última vez que Isadora viu seus pais sorrirem. Foi a última noite em que ela se sentiu verdadeiramente segura. Rafael serviu mais vinho para Henrique, insistindo em um brinde final. Havia um brilho estranho nos olhos do marido, uma ansiedade contida que Isadora atribuiu ao excesso de bebida. Se ela soubesse o que estava por vir, teria gritado para o tempo parar naquele exato instante. A manhã seguinte começou com o toque estridente do telefone. O sol ainda não havia rompido totalmente as nuvens quando Henrique atendeu. Era do escritório central. O responsável pela TI informou em pânico que os servidores haviam entrado em colapso e que metade dos arquivos financeiros da empresa haviam sido corrompidos. Henrique, um homem que construiu seu império do zero, pulou da cama imediatamente. O sangue sumiu de seu rosto. Ele chamou Rafael aos gritos pelo corredor. Rafael apareceu na porta do quarto, esfregando os olhos, com o cabelo desgrenhado e fingindo uma forte ressaca. Ele se desculpou, dizendo que não tinha condições de dirigir ou raciocinar direito por causa do vinho da noite anterior. Helena, sempre protetora, insistiu em ir com Henrique no carro. Ela não queria que ele dirigisse tão nervoso. Isadora ficou na mansão para cuidar de Rafael, que gemia de dor de cabeça no sofá. Henrique pegou as chaves de sua SUV blindada, beijou a testa de Isadora e disse que voltaria logo. O som do motor arrancando pela garagem foi o último som que Isadora ouviria da presença de seu herói na Terra. A contagem regressiva para o inferno havia começado. 2 horas se passaram em uma agonia silenciosa. O telefone de Henrique chamava até cair na caixa postal. O de Helena estava desligado. Isadora andava de um lado para o outro na sala de estar, apertando o celular nas mãos suadas. Rafael observava a cena deitado no sofá, com os olhos semicerrados e uma expressão indecifrável no rosto. Ele dizia para ela se acalmar, que era apenas um problema no servidor e que as secretárias deviam ter desligado as chamadas, mas o coração de Isadora martelava contra o peito como um pássaro preso. Então, o telefone fixo da mansão tocou. O som cortou o ar como uma navalha. Isadora atendeu no primeiro toque. A voz do outro lado da linha era masculina, fria e profissional. Era um oficial da polícia rodoviária. As palavras saíram lentas, como chumbo derretido caindo sobre a alma de Isadora. O veículo foi jogado para fora da rodovia. O capotamento foi violento. Não houve tempo para resgate. O impacto não deixou sobreviventes. As pernas de Isadora cederam. O telefone caiu no chão de mármore com um estalo seco. O grito que rasgou sua garganta foi tão primitivo, tão cheio de dor, que fez os lustres de cristal tremerem. Seu mundo inteiro havia acabado. O funeral foi um borrão escuro de chuva, guarda-chuvas pretos e rostos pálidos. O céu de São Paulo chorava copiosamente, combinando com a devastação absoluta que habitava o peito de Isadora. Ver 2 caixões de madeira nobre descendo lentamente para a terra molhada era uma tortura indescritível. Os irmãos de Isadora estavam lá. Beatriz chorava abraçada a Tiago, respeitando a dor da mulher que o salvou. Rafael estava ao lado de Isadora, segurando seu braço com força, exibindo a imagem do marido em luto. Mas o que mais chamou a atenção de Isadora, mesmo através da névoa de medicamentos calmantes que o médico havia lhe administrado, foi a presença dos pais de Rafael. Roberto e Sônia haviam voltado da Europa misteriosamente. Sônia vestia um véu negro dramático, soluçando alto e agarrando-se ao peito como se a dor fosse sua. Roberto não parava de dar tapinhas nas costas do filho, sussurrando coisas ao ouvido de Rafael. Havia uma teatralidade repugnante na atitude dos sogros. Quando o enterro terminou,
Sônia tentou afastar os irmãos de Isadora, olhando para Beatriz com nojo e chamando-os de sanguessugas indesejáveis. Isadora estava sedada demais para lutar, mas seu subconsciente registrou a ofensa. A primeira semana sem os pais foi um pesadelo estático. A pedido de Rafael, eles se mudaram do apartamento de luxo para a imensa mansão que pertencia a Henrique. A casa, antes cheia de luz, agora parecia um mausoléu frio e silencioso. Cada canto da residência lembrava a Isadora da ausência insuportável. A poltrona onde Henrique lia o jornal. O piano que Helena tocava nas tardes de domingo. Tudo estava impregnado de fantasmas. Rafael tomou as rédeas da empresa quase que instantaneamente. Ele argumentou que Isadora não estava em condições psicológicas de lidar com planilhas e diretores. Ele chegava em casa tarde da noite, com um ar de exaustão fingida. Em uma noite particularmente sombria, quando Isadora chorava encolhida no chão do closet da mãe, Rafael entrou com uma bandeja. 2 taças de cristal e uma garrafa de uísque importado de Henrique. Ele sentou ao lado dela, acariciou seus cabelos e disse que a bebida ajudaria a anestesiar a dor. Com as mãos trêmulas, Isadora aceitou a taça. O líquido âmbar queimou sua garganta, mas logo espalhou um calor reconfortante por suas veias. O pranto cessou. O cérebro apagou. Aquele foi o primeiro passo em direção ao abismo que Rafael havia desenhado para ela. A rotina tornou-se obscura e perigosa. Todas as noites, Rafael encontrava um pretexto para servir doses generosas de bebida para a esposa. O uísque logo não era suficiente, e ele passou a comprar as garrafas de conhaque mais fortes. Isadora bebia para esquecer, para dormir sem sonhar com o som do carro capotando. Ela não percebia a armadilha. Não percebia que a genética da mãe biológica era o calcanhar de Aquiles que seu marido explorava sem piedade. Durante o dia, Isadora vagava pela mansão de roupão, com o rosto inchado e os olhos vermelhos. Neide, a governanta antiga da família, observava a queda da patroa com o coração apertado. Ela tentava fazer Isadora comer, preparava sucos fortes, mas o controle de Rafael era absoluto. Ele deixava garrafas abertas estrategicamente pela casa. Sorria quando encontrava a esposa adormecida no tapete persa da sala. Com Isadora dopada e fora de combate, Rafael agia como o rei absoluto do império. Assinava contratos, transferia fundos e fazia reuniões exclusivas a portas fechadas. O império de Henrique estava sendo engolido por um parasita que se alimentava da dor e da vulnerabilidade da herdeira legítima. 2 meses se arrastaram nessa escuridão encharcada de álcool. Os telefones de Isadora viviam desligados ou perdidos entre as almofadas dos sofás. Ela não respondia às mensagens de Beatriz, não ligava para Tiago. Até que uma manhã, a quietude da mansão foi estilhaçada por um grito agudo no hall de entrada. Beatriz havia invadido a propriedade. A segurança tentou barrá-la, mas a jovem enfermeira possuía a fúria de um leão protegendo os seus. Ela empurrou o guarda armado, ameaçando chamar a polícia se alguém encostasse nela, e subiu as escadarias de mármore correndo. Beatriz abriu as portas dos quartos até encontrar Isadora, largada sobre os lençóis de seda amarrotados, com uma garrafa de gin pela metade na mesa de cabeceira. O cheiro do quarto era deprimente. Beatriz correu até a janela e abriu as pesadas cortinas, deixando a luz do sol castigar os olhos inchados da irmã. Sem dizer uma palavra, a enfermeira puxou Isadora pelos braços, arrastou a mulher desorientada até o banheiro de mármore e ligou o chuveiro na água completamente gelada. O choque térmico fez Isadora gritar e se debater, mas Beatriz a segurou com força sob o jato de água. O feitiço tóxico começava a ser quebrado à força. Tremendo de frio, enrolado em uma toalha felpuda e segurando uma xícara de café preto forte feito por Neide, Isadora ouviu a verdade desmoronar sobre ela. Beatriz estava sentada à sua frente, com os olhos queimando de raiva. A enfermeira revelou o que havia presenciado no trabalho. Ela contou que trabalhava na ala obstétrica de uma clínica de alto padrão em São Paulo. Há poucos dias, uma mulher grávida e arrogante chegou para uma consulta. A mulher se gabava alto no celular de como o futuro da criança estava garantido,
pois o pai estava prestes a assumir o controle total de um império milionário e se livrar da esposa estéril e alcoólatra. A mulher era Camila, a secretária executiva da empresa do pai de Isadora. Beatriz, suspeitando da história, seguiu Camila até a saída da clínica. E lá estava ele, Rafael, o viúvo enlutado, o marido dedicado. Ele saiu do carro importado, sorriu de orelha a orelha, beijou a barriga de Camila e a levantou nos braços, girando-a pelo ar. Beatriz tirou o celular do bolso e colocou as fotos sobre a mesa. As imagens eram nítidas, capturando o sorriso vitorioso de Rafael e o ventre protuberante da amante. Isadora olhou para as fotos e sentiu o estômago despencar. Não havia mais dor pela perda dos pais. O luto foi incinerado e substituído por uma fúria gélida, cortante e absoluta. A traição não era apenas carnal. O choque das fotos de Beatriz acordou a fera adormecida dentro de Isadora. De repente, a neblina alcoólica se dissipou e os contornos do plano macabro de Rafael ficaram assustadoramente claros. Ele não a consolava, ele a dopava. Ele sabia do passado genético de sua mãe e usou o álcool como uma arma biológica para destruí-la silenciosamente. Quando Beatriz saiu, prometendo manter segredo sobre a visita, Isadora ficou sozinha no silêncio da sala. A porta da cozinha se abriu devagar e Neide, a governanta, entrou com as mãos tremendo no avental. A mulher mais velha, com lágrimas nos olhos, decidiu que não podia mais ser cúmplice do silêncio. Neide confessou que, durante as tardes em que Isadora dormia anestesiada, os pais de Rafael, Roberto e Sônia, passeavam pela mansão como donos. Ela os ouviu discutindo no escritório sobre qual clínica psiquiátrica seria melhor para internar Isadora e como eles dividiriam o dinheiro da venda da empresa depois de declará-la incapaz e insana. Roberto havia dito, entre risadas, que Isadora não passava de um estorvo bêbado. O sangue de Isadora gelou nas veias. Eles queriam trancafiá-la em um hospício e roubar o império de seu pai. O jogo estava armado. Isadora percebeu que chorar ou confrontar Rafael agora seria suicídio. Ela estava em desvantagem, cercada de inimigos sob o próprio teto. Ela precisava jogar com as armas que eles lhe deram. O plano era brilhante em sua simplicidade. Deixar Rafael acreditar que ele estava vencendo. Naquela noite, Isadora foi até o bar da sala de estar e pegou a garrafa mais cara de uísque escocês. Ela derramou todo o líquido dourado e caro no ralo da pia da cozinha, vendo milhares de reais desaparecerem. Em seguida, encheu a garrafa com chamate gelado. Quando Rafael chegou em casa tarde da noite, com aquele cheiro cínico de exaustão falsa, ele encontrou Isadora deitada no sofá, agarrada à meia garrafa de uísque, exalando um forte cheiro de álcool que ela havia borrifado nas roupas. Rafael sorriu, um sorriso cruel e satisfeito. Ele até teve a audácia de puxar o celular e ligar para o pai ali mesmo, falando baixo, mas não o suficiente. Ele zombou do estado patético da esposa e confirmou que os documentos para a transferência de poder da empresa estariam prontos em poucos dias. Isadora manteve a respiração pesada, os olhos fechados, registrando cada sílaba, cada risada debochada. A herdeira estava de volta à vida, mas vestia a pele de uma mulher morta. No dia seguinte, assim que Rafael saiu para a empresa a bordo do carro luxuoso que pertencia a Henrique, Isadora ativou seu plano. Ela não confiava na segurança do condomínio, que agora respondia a Rafael. Usando a porta dos fundos, vestida com um moletom largo e um boné, ela escapou pelas ruas arborizadas até um quarteirão de distância. Lá, um velho Volkswagen Voyage parado exalava cheiro de gasolina. Ao volante estava Tiago, seu irmão, com as mãos sujas de graxa e os olhos alertas de quem cresceu nas ruas. Ele sorriu ao ver a irmã alerta e sóbria. Eles dirigiram até a sede da empresa de móveis, a monumental torre de vidro que seu pai havia erguido. Ficaram estacionados em um ponto cego, observando. Após algumas horas de vigília sob o sol escaldante, a porta de vidro giratória revelou os pombinhos. Camila, ostentando sua barriga de gravidez e roupas de grife pagas com o dinheiro de Henrique, saiu de braços dados com Rafael.
Eles caminharam até o carro com a arrogância dos vencedores. Isadora sentiu o maxilar doer de tanto apertar os dentes, mas segurou o choro. Mandou Tiago segui-los. O velho Voyage acompanhou a BMW a uma distância segura, mergulhando no trânsito pesado e sufocante de São Paulo. A perseguição terminou em um bairro de alto padrão, em frente a um edifício espelhado cercado por muros altos e seguranças armados. Isadora reconheceu o lugar imediatamente e sentiu uma pontada de ódio puro perfurar seu estômago. Era o seu antigo apartamento. Aquele em que morava com Rafael antes da morte dos pais. O refúgio luxuoso que estava em seu nome. A ousadia do marido era astronômica. Ele havia instalado a amante grávida, a mulher que carregava o filho que Isadora nunca pôde ter, na cama que lhe pertencia, debaixo de seu próprio teto. Ela assistiu enquanto Rafael abria a porta do carro para Camila, beijando-a suavemente antes de vê-la entrar pelo saguão suntuoso. A traição era profunda, enraizada na malícia mais absoluta. Não era apenas um caso extraconjugal, era a usurpação completa de sua vida, de sua casa, de sua herança. Tiago bateu com um punho no volante, xingando em voz alta e ameaçando ir lá quebrar a cara do cunhado. Isadora tocou no braço do irmão com uma calma assustadora. A vingança precisava ser cirúrgica, legal e implacável. Bater não resolveria nada. Ela precisava de um profissional para desenterrar os podres profundos daquela família de ratos. Tiago levou Isadora até uma região industrial da cidade, parando o carro em frente a uma porta de metal fosca e sem identificação. Ao entrarem, o cheiro de café requentado e cigarro velho dominava o ambiente. Atrás de uma mesa entulhada de pastas e cinzeiros cheios estava Diego, ex-investigador da Polícia Militar que largou a farda após expor a corrupção de figurões intocáveis. Ele era alto, de ombros largos, com um olhar afiado como uma lâmina e o cinismo de quem já viu o pior da natureza humana. Diego ouviu a história de Isadora em silêncio. Ele analisou as fotos tiradas por Beatriz e a descrição do comportamento de Rafael. Quando ela mencionou a repentina volta dos pais de Rafael e a falha nos servidores da empresa no dia do acidente de seus pais, o investigador parou de girar a caneta. Os olhos de Diego brilharam com o desafio de uma investigação pesada. Ele aceitou o caso na hora, dispensando o pagamento inicial ao ver o estado desesperador da moça. Diego não era apenas um detetive. Ele tinha um instinto protetor afiado. Ele prometeu vasculhar até o inferno, puxar a ficha dos sogros, investigar o acidente e encontrar o rastro do dinheiro que Rafael desviava. As semanas que se seguiram foram uma dança perigosa. Em casa, Isadora encenava o papel da viúva bêbada, entornando litros de chá mate, balbuciando palavras desconexas e dormindo no tapete. Rafael estava cada vez mais impaciente, xingando-a abertamente na frente dos empregados e conversando com Camila ao telefone no mesmo cômodo em que Isadora fingia dormir. Enquanto isso, Diego trabalhava nas sombras. Durante um encontro rápido em uma lanchonete isolada, o investigador revelou a extensão da podridão. O relatório final era uma bomba atômica. Os pais de Rafael não eram os socialites ricos que fingiam ser. Eles haviam falido anos atrás, com milhões em dívidas ocultas. A falha no servidor da empresa no dia da morte de Henrique foi uma sabotagem interna, realizada por Camila para forçar Henrique a pegar a estrada nervoso e apressado. Mas o golpe de misericórdia foi o laudo paralelo que Diego conseguiu do carro capotado. Os cabos dos freios da SUV haviam sido cirurgicamente danificados na noite da festa, enquanto Henrique bebia com o genro. Rafael havia assassinado os pais de Isadora. O ar fugiu dos pulmões dela. O homem com quem dividiu a cama era um monstro de sangue frio. Com todas as provas documentais nas mãos, entregues diretamente ao delegado de confiança de Diego, o cerco estava fechado. Faltava apenas a cartada final de Rafael. E ela aconteceu em uma sexta-feira chuvosa e sombria. Rafael chegou mais cedo da empresa, carregando uma pasta de couro e um sorriso maquiavélico no rosto. Isadora estava deitada no sofá, usando a técnica de sempre: roupas com cheiro de álcool e olhos caídos. Rafael sacudiu o ombro da esposa rudemente. Ele jogou uma pilha de documentos sobre a mesa de centro. Contratos de procuração de plenos poderes e transferência de cotas majoritárias.
Ele colocou uma caneta Montblanc na mão trêmula de Isadora e ordenou que ela assinasse, alegando que eram apenas papéis do contador. O tom de voz dele transbordava a certeza da vitória. Ele estava prestes a se tornar o dono bilionário do Império Moveleiro. Isadora olhou para a caneta, sentiu o peso do metal frio. Ela piscou, fechou os olhos e deixou a mão cair frouxa sobre as pernas, fingindo desmaiar em um sono induzido pelo álcool. Rafael chutou a mesa com violência, praguejando todos os palavrões que conhecia. Ele jurou que buscaria um médico pela manhã para dopá-la e obrigá-la a assinar à força. A madrugada chegou pesada e gélida na mansão. Assim que as luzes do andar de cima se apagaram e o ressonar profundo de Rafael ecoou pelos corredores, Isadora se levantou. Ela não estava tonta. Sua mente era uma lâmina afiada pronta para o corte. Vestiu um casaco longo e escuro, pegou os contratos falsos que Rafael havia deixado sobre a mesa e deslizou pelos corredores da mansão como uma sombra. Neide, a governanta, estava na cozinha, de vigília, e abriu a porta dos fundos silenciosamente, acenando em despedida. Isadora correu pelo imenso gramado molhado pelo orvalho, o coração batendo uma sinfonia de adrenalina e libertação. Ao alcançar o imenso portão de ferro, os faróis de um carro se acenderam na escuridão da rua. Era Diego. O detetive abriu a porta do passageiro e ela mergulhou no banco de couro do carro. A fuga estava completa. Enquanto Diego acelerava para longe do condomínio de luxo, rumo à delegacia central para finalizar os depoimentos, Isadora olhou pelo retrovisor. A mansão imponente ficou para trás. A herdeira indefesa havia morrido naquela noite. Agora, restava apenas a mulher que não teria piedade de quem destruiu sua família. A manhã seguinte trouxe o pesadelo pessoal de Rafael. Ele desceu as escadas furioso, gritando por Isadora e segurando os papéis que precisavam ser assinados, pronto para usar a força se necessário. Mas a casa estava estranhamente silenciosa. Ele foi até a sala e não encontrou nada além de uma sala limpa e as garrafas de uísque jogadas no lixo. Antes que ele pudesse raciocinar, a porta principal da mansão não foi aberta, foi escancarada. Sirenes ensurdecedoras rasgaram a paz do bairro nobre. Viaturas pretas cercaram a propriedade e policiais fortemente armados invadiram o salão de mármore. Rafael paralisou, a palidez fantasmagórica tomando conta de seu rosto arrogante. Entre os policiais estava Isadora. Sóbria, impecavelmente vestida, com um terninho de alfaiataria escuro, com uma postura ereta de rainha e os olhos chamejando como fogo vivo. Ela não tremia. O delegado leu em voz alta os mandados de prisão. Homicídio qualificado, formação de quadrilha, fraude financeira e estelionato. Rafael tentou correr, tentou gritar que a esposa era louca, mas foi violentamente atirado contra a parede de mármore e algemado. Seus olhos se arregalaram ao cruzar o olhar gelado de Isadora. O jogo havia terminado e o checkmate foi brutal. A queda do Império de Mentiras foi cinematográfica. Ao mesmo tempo em que Rafael era jogado na traseira de um camburão, outra viatura cercava o apartamento luxuoso onde Camila, a amante, tomava seu café da manhã. Quando a polícia arrombou a porta com o mandado de busca e apreensão e o mandado de prisão preventiva, a secretária entrou em pânico. O susto, a percepção de que o dinheiro e a vida de rainha haviam evaporado em um piscar de olhos, induziu o trabalho de parto prematuro. Camila gritava, não de dor pelas contrações, mas de ódio ao ver Isadora observando tudo no saguão do prédio. A amante foi levada às pressas para o hospital público sob escolta policial. Nos dias que se seguiram, a verdade inteira veio à tona nas páginas policiais. Os sogros, Roberto e Sônia, foram capturados no aeroporto tentando fugir para Miami e jogados em celas úmidas, pagando pela cumplicidade no assassinato. Rafael estava trancafiado, esperando um julgamento que lhe garantiria décadas atrás das grades, mas a história ainda reservava um último choque cruel. Camila, ao dar à luz um menino saudável no hospital, aproveitou um descuido da escolta policial que aguardava sua alta, assinou um termo de abandono, pulou a janela térrea do banheiro e desapareceu no mundo. Ela deixou o filho de Rafael sozinho, um órfão da ganância.
A poeira finalmente assentou sobre a vida de Isadora. A empresa foi recuperada e colocada sob o comando de executivos de extrema confiança aprovados por Henrique no passado. Isadora visitou a sede apenas uma vez para limpar a cadeira da presidência. Mas o silêncio da mansão vazia ainda era assustador. Foi então que ela recebeu a visita de Diego. O investigador estava sem seu habitual terno surrado, usando uma camisa limpa e carregando um buquê de flores do campo. O clima entre os dois, moldado pelo perigo e pela sobrevivência, evoluiu para algo denso e apaixonado. Diego confessou que admirava a força dela e que, apesar de não ter o dinheiro ou o status da sociedade paulista, queria passar o resto de seus dias protegendo-a. Isadora sorriu pela primeira vez em meses. O calor genuíno daquele homem honesto curou a última ferida de seu coração traído. Ela aceitou. Mas a mansão ainda era grande demais e o coração de Isadora pedia mais. A memória dos irmãos no interior e da criança abandonada no hospital não a deixava dormir. O círculo de dor precisava ser quebrado com amor absoluto. Com Diego ao seu lado, segurando sua mão com firmeza, Isadora retornou ao interior. O mesmo abrigo de paredes descascadas pareceu diferente daquela vez. A diretora foi surpreendida pela entrada monumental do casal. Isadora não estava ali para trazer presentes ou cheques. Ela estava ali para buscar sua família. Os papéis da guarda foram assinados e formalizados graças à agilidade dos advogados de São Paulo. Ela levou todos os 5 menores que ainda estavam no orfanato. A viagem de volta foi barulhenta, caótica e absolutamente maravilhosa. Mas a jornada não parou por aí. Ao chegar a São Paulo, Isadora foi direto ao Conselho Tutelar do Hospital Público. Em uma decisão que surpreendeu o próprio Diego, Isadora lutou pela guarda do pequeno Miguel, o bebê abandonado pela amante e pelo ex-marido assassino. Quando Diego questionou o motivo, Isadora o olhou nos olhos e explicou. O sangue daquela criança não determinava o seu destino. Miguel não carregaria o pecado dos pais biológicos. Isadora, que um dia foi resgatada de um destino terrível, seria agora a ponte para a salvação daquela vida esquecida. A adoção de Miguel selou o fechamento das trevas. A imensa mansão em São Paulo sofreu uma transformação radical. As pesadas cortinas escuras foram arrancadas. O piano de Helena agora era tocado por Júlia, que arranhava notas desajeitadas. O gramado impecável foi invadido por bicicletas, bolas de futebol e os gritos de Lucas e João. Beatriz e Tiago frequentemente apareciam aos domingos para os churrascos monumentais que Diego insistia em preparar na beira da piscina. O ar, antes denso e carregado de traição e álcool, agora cheirava a pão de queijo quentinho e carne assada. Isadora passeava pelo jardim com o pequeno Miguel nos braços, ouvindo o menino balbuciar enquanto Diego contava histórias policiais exageradas para os adolescentes na varanda. Ela observava a família que construiu das cinzas da destruição. Uma família costurada não apenas por sangue, mas por escolha, resiliência e compaixão profunda. Durante uma daquelas tardes douradas de domingo, enquanto ria de uma piada de Tiago, Isadora sentiu uma tontura aguda. A vista escureceu e ela precisou se apoiar na mesa de vidro. Beatriz, com seu olho treinado de enfermeira, correu até a irmã. O pânico inicial transformou-se em desconfiança profissional, e a irmã mais nova insistiu em realizar alguns exames de sangue no hospital. O corredor da clínica era branco, gélido e repleto de memórias dolorosas de fracassos passados. Isadora estava sentada, balançando as pernas de nervosismo, enquanto Diego apertava sua mão com força. O médico, um senhor de cabelos brancos que a acompanhava há anos na luta contra a infertilidade, entrou na sala segurando um envelope pardo. Ele tinha os olhos marejados e um sorriso que mal cabia no rosto. A medicina não tinha explicações. A ciência falhou em justificar o evento, limitando-se a chamar de remissão inexplicável. Os resultados eram positivos. Contra todos os prognósticos mundiais e diagnósticos cruéis do passado, Isadora estava grávida. O choro que tomou conta daquela sala não era de dor ou luto, mas do milagre explosivo da vida. Isadora abraçou Diego, as lágrimas lavando a alma cansada. A vida havia cobrado um preço altíssimo.
Ela perdeu pais amados, enfrentou a face pura da maldade de um marido sociopata e quase perdeu a si mesma no fundo de uma garrafa de uísque. Mas a justiça divina havia escrito um novo roteiro. Ela agora reinava sobre uma casa barulhenta, cheia de filhos adotivos e biológicos, provando que o verdadeiro império não era feito de contas bancárias, mas do amor invencível. E assim, a dor transformou-se no alicerce de um novo império. Rafael pagou por sua ganância apodrecendo na prisão, enquanto Camila sumiu nas sombras de suas escolhas. Isadora encontrou em Diego não apenas a proteção, mas o amor verdadeiro, construindo uma família gigantesca que ecoou alegria pelos corredores daquela mansão antes tão sombria. O milagre de sua gravidez coroou uma vida de resiliência. Agradeço a você por ter acompanhado essa jornada de superação, justiça e reviravoltas até o fim. Se essa história tocou o seu coração ou fez seu sangue ferver contra a injustiça, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias incríveis como esta. E agora a grande pergunta: o que você faria no lugar da Isadora? Você conseguiria adotar o filho da amante do seu marido traidor? Deixe sua resposta e sua opinião nos comentários aqui embaixo.